isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Ele nos quer e ele diz que ele é um Deus ciumento. Ele diz que ele não quer dividir nada com o inimigo, nada com a carne. Ele nos quer 100%. Por isso ele veio, se fez carne, nos aceitou, morreu no nosso lugar. Nos deu a condição dele para hoje nós podermos entender esse Deus. Para hoje nós podermos receber a revelação dos mistérios dele, que até então, 4.000 anos ficaram escondidos, ocultos, todos os mistérios de Deus. Mas hoje esses mistérios estão revelados através da palavra e do Espírito Santo, que habita em nós. Então, não tem mais mistério. Então, se você quer conhecer Deus, leia a Bíblia, estude a palavra, ore muito em línguas, busque esse Deus e os mistérios vão sendo revelados. Então, isso é amor. Ele quer dividir o que é dele, quem ele é conosco. Então, ele diz, nada de meio termo. Não vou aceitar meio a meio, isso não. Um pouco ali, um pouco lá, e depois eu... Não. Ele quer ser Deus absoluto que ele é dentro de nossas vidas. Já imaginou nos guiando como um pai, como um Deus soberano, até como um amigo, como Jesus disse, que se nós o obedecemos, ele até nos tem como amigo. Imagina isso, né? Então, nós podermos nos banquetear desta mesa abundante e farta do nosso Deus, que é a palavra de Deus. Isso é a bondade de Deus. Nós temos que todos os dias ir meditando nisso, para isso ir fluindo do nosso íntimo, para nós termos o que louvar a Deus. Senão nós nem sabemos louvar. Louvar o quê? Louvar porque está uma temperatura boa, louvar porque eu levantei, está bom, mas isso é tão mínimo diante de uma revelação de quem esse Deus é, do que ele faz, do que ele fez, da operação dele em nós. Nós podemos conhecer esse Deus muito, não tudo, porque ainda temos uma parte em nós que é como um véu, que é a nossa carne, que nos impede, mas nós já temos uma grande condição de conhecermos esse Deus. Maravilhoso. Então, por isso, vamos juntos conversar. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, vamos lá. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, aleluia. Vamos sentar. Sejam todos muito bem-vindos nesta tarde aqui, para nós nos unirmos na presença do nosso Deus, porque Jesus falou, onde 2 ou mais estiverem unidos em meu nome, lá eu estarei. Ei, glória. Amém? Então é por isso que milagres acontecem, é por isso que revelação vem, é por isso que paz nós adquirimos, é por isso que a nossa fé vai aumentando cada vez mais, porque ele se faz presente. Então ele libera a graça, o Senhor libera a graça, pensa nisso. A graça é isso, é você conseguir ir até lá. Se você não tiver a graça de Deus, você não vai. Você não consegue, porque bloqueios acontecem, circunstâncias, situações que vão aparecendo e para impedir. Então é importante a graça de Deus, porque senão nós não conseguimos nem orar, gente. Porque vai orar, não tem graça, não tem gosto, não tem visão. Não acontece nada. Falta graça. Mas a graça vem conforme eu vou buscando. Se eu buscar mais Deus, a graça aumenta. Pensa nisso. Ela vai sendo liberada mais. E olha, a graça, como a gente já estudou aqui na Bíblia, já vimos que a graça é a pessoa de Jesus, né? Olha que demais. Porque graça, mas o que é graça? Graça é a própria pessoa de Jesus. É o máximo. Então, ele mesmo, a vida dele, esta palavra que é ele, né?
operando em nossas vidas, libera a graça, tipo, para eu querer mais, para eu buscar mais, para eu receber mais de Deus. Quando eu digo receber, gente, a pessoa carnal só pensa em coisa material, quando diz receber. Eu só vou receber, estou precisando de cura, estou precisando de provisão, estou precisando de paz, estou precisando ir lá, estou precisando arrumar isso na minha vida, estou precisando aquilo. Gente, tem uma coisa muito maior que isso, que nós recebemos através da graça. Porque quando nós encontramos Jesus, isso é secundário, isso vem, acontece. Porque Ele é o autor da vida, Ele é a vida por excelência. Então, precisa mudar esse modo de entender, de orar, de buscar esse Jesus, né? De entendermos o que é o cristianismo. Então, é por aí. Amém? Então, é importante a oração, porque orar é buscar Deus. Orar não é qualquer coisa que você abre a boca e fica falando. Não é isso. Orar é buscar Deus. Você vai buscar Deus, você está orando. Amém? É bom entender isso. Tá? Então, é nessa busca que a nossa vida muda. Só que eu tenho que encontrar Deus nessa busca, ok? A vida muda, se eu busco... Né? Já mudou quando eu nasci de novo, aceitei Jesus, mas ficou naquilo. Então, está precisando regenerar essa vida aí. Né? Porque a regeneração é aquela mudança que vai acontecendo diariamente, que você não vai sendo mais aquela pessoa de antes. Entendem isso? Tem que haver mudança. Você tem que começar a gostar, ter aquele prazer pelas coisas de Deus. E não pelas coisas naturais do mundo, coisas aparentes. Porque isso é coisa fora de Deus. É coisa do natural, da vida natural. Só pensa naquilo que você vê, não é o caso. É o que Deus é realmente. Então, por exemplo, eu não quero mais aquelas coisas antigas da minha vida. Não quero. Mas como que você fez para você não querer mais? Isso saiu da sua vida. Eu fui buscando Deus. Então, tudo é Ele. É Ele que tira o gosto pelos desejos carnais. É Ele que muda a visão das nossas vidas. É Ele que nos faz sairmos de um lugar do caminho e entrar no caminho dele. Não é com a nossa força. Senão já estava tudo feito, né? Que a gente até vai lá, fala, faz isso, mas não vê mudança. Então, é uma mudança interior que tem que acontecer em nós. Com uma condição espiritual. Amém? Então, baseado nisso, que eu vou falar aqui hoje a importância, assim... o que é essa busca em Deus ocasiona na nossa vida. Vai mudando tanto a nossa vida que nós vamos passando a ser dele inteiramente. Pensa nisso. Aonde ele vai tendo a liberdade de contar conosco. Pensa nisso. Deus ter a liberdade de contar com você, com a sua vida, para ele fazer o que ele pretende. Porque aqui na terra ele não vai fazer nada sozinho. Não vai fazer, ele precisa de pessoas para usarem a autoridade que ele dá para comandar isso aqui. E a primeira coisa é comandar a tua vida, a sua vida, que você que vai ter que comandar. Mas como é que é comandar? Traz a lousa, vamos ensinar álgebra aqui. Você está pensando que ensinar as coisas de Deus é assim? Mas como que ele vai comandar a minha vida? Quer dizer, você está querendo entender no natural Deus? Você não vai. Falta busca, falta palavra, falta o Espírito Santo liberado aí na tua vida. Começa a orar que você vai começar a entender. Você vai começar. Ele que tem que te ensinar lá. Porque com mais dica que se dê, você ainda... Mas como que é então? Não é cálculo. Isso é prática. É busca. Então, busca muda a vida. Então, todo cristão que tem uma vida de oração, que vai buscando Deus, que está firme naquilo, Deus começa a chamar as pessoas para orar nas madrugadas. Então, esse horário de 3 da manhã às 5 da madrugada é o horário que Deus chama.
Varia. Não é assim estabelecido exatamente num horário. Como eu já falei a semana passada, Deus falou, vai ensinar isso, que é bom ensinar isso. Porque tem mais gente que está se aprofundando na oração e acaba acontecendo isso na vida, acordando. E pensa que acordar 3 horas da manhã, ou 4, ou 5, sei lá, alguma coisa aconteceu que está te incomodando. Então, você acordou. Você pode achar que é o pernilongo. Ai, está muito calor. Ai, não, mas agora esfriou demais. Ai, mas é porque eu acho que eu estou com sede. Eu acordei porque eu estava com sede. Não é isso. Se é uma coisa sistemática que vai acontecendo. Isso é Deus que está chamando. Mas olha, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, que não adianta forçar. Não, se você quiser acordar, você puser o relógio, você quer acordar 3, 4 ou 5, você pode. Pode, de repente você até pode encontrar com Deus lá. Tá certo? Mas eu estou falando de outra coisa. Que você é acordado. Tá? Então, é bem isso que olha, tem inúmeros, mas tem inúmeros exemplos aqui na Bíblia, de pessoas que Deus acorda nesse horário. Justamente porque são pessoas que Deus acordou, que Deus chamou as pessoas. Inclusive Jesus, ele ia orar toda madrugada com Deus, Pai, para saber o que ele ia fazer aqui como homem. Embora ele fosse o Filho de Deus, ele tinha que orar. Já está nos evangelhos que toda vez ele ia de madrugada, certo? Então, acontece que Deus, ele chama naquele horário os escolhidos. Eu não estou escolhido. Não, mas vai depender de você também, meu amigo. Depende de você. Não existe pessoa mais dorminhoca que eu. Você já contei muitas vezes essa minha história aqui. Então, não é desculpa. É porque eu durmo. Eu durmo, mas Deus me acorda. E às vezes eu acordei porque eu estou tão profunda num sono que eu acordo e nem percebo que foi Deus que me acordou. Eu durmo mesmo quando eu durmo, mas Ele me acorda todo santo dia. Por quê? Porque Deus escolhe as pessoas, são os escolhidos, que Ele quer se comunicar com as pessoas. Ele quer falar com as pessoas. Então, esta hora da madrugada é uma hora, assim, onde tem muitas... tem o silêncio do mundo, mas tem o ataque maligno, onde as trevas estão guerreando. É hora de guerrear nestas horas, tá? Então, é hora de orar, é hora de buscar a Deus. Mas não fique, gente, eu estou trazendo isso aqui, porque eu tenho que ensinar para todos, né? Então, nada do que eu estou falando aqui, sabe, eu estou excluindo uma pessoa, ou sei lá, eu estou condenando alguém, não é isso. Eu tenho que pregar. Você que tem que saber da sua vida. E quando acontecer, você se encaixa, amém, aleluia. E se não é com você, até logo, passe bem, fique na paz, está tudo ok. Jesus te ama, não tem esse negócio. Mas eu preciso trazer isso daqui, tá? Então, existe um propósito de Deus nestas horas para a sua vida. Para a sua vida, especialmente. Porque Ele quer ajeitar coisas na sua vida, pensa nisso. Ele quer ajeitar situações algum indivíduo da família, Ele quer curar alguma enfermidade, ou ele quer, sei lá, agir na parte financeira, gente, qualquer coisa. Ou até mesmo no chamado, ele quer te preparar para o chamado. Porque todos aqui têm um chamado. No dia que você foi gerado no ventre da sua mãe, que você era um embrião, Deus já criou um chamado para você, Salmo 139. Ele já criou um plano e um propósito para a sua vida. Naquele dia, não importa a família, quem é aquela pessoa que foi gerada ali. Deus dá chance para todo mundo, não tem essa, tá? Então, isso acontece porque Deus chama. Nós vamos ver isso na Bíblia. Então, abre a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 32, e nós vamos ver, então, o primeiro exemplo que nós vamos ver aqui é Jacó, tá? Nós vemos lá em Salmos que diz que Deus não cochila,
e nem dorme, que ele está de vigilância. Ele é o vigia, não é, gente? Salmo 121. Então, esta hora é a hora do vigia, é a hora da vigilância, entre 3 e 5 horas da manhã. É a hora da vigilância. É uma hora sagrada para Deus, entende? Só que essa situação de Deus, ele não pode agir na pessoa preguiçosa, que não quer. Às vezes, é bom trazer isso aqui, porque às vezes a pessoa não está sabendo e acorda e vira para o outro lado, porque, acho que é pernilongo, sei lá, acho que eu estava sonhando alguma coisa. Ai, que sono, vira para o outro lado e dorme, e não dá importância. Mas a partir disso, você sabendo, aí você é que vai decidir se você vai levantar ou não, porque Deus está te chamando. Já imaginou isso? É o máximo. É o máximo isso. Isso vai mudar a sua vida, porque você vai saber fazer a opção. Tá? Porque, gente, o tempo está remindo. Remindo é o quê? Eu tenho que usar todo o tempo mesmo. Porque a batalha está muito grande espiritualmente, maligna, trevas. Então, Deus quer nos proteger, nos preservar de todo o mal que está por aí e que há de vir ainda, e determinando o nosso futuro, o desígnio do nosso futuro, o destino do nosso futuro, da nossa casa, da nossa família, o nosso chamado. Você tem um chamado. Você pensa que é só para você ficar sentado aí? Você pode, não tem importância. Problema seu, decisão sua. Mas existe um chamado. Se você começa a buscar Deus, aquilo vai acontecer na sua vida. Aquilo Ele está trabalhando com você. Então, esse horário é um horário de vigilância, é um horário sagrado de Deus, aonde Ele opera, tá? Por isso que os Salmos dizem, Ele não dorme, não tem, lá no céu, não tem noite nem dia, Ele é a luz que ilumina, não tem lâmpada, não tem sol, não tem nada disso, Ele que ilumina o céu. Agora, esse Deus habita em nós, essa luz tem que estar aqui dentro de nós, arrancar as trevas de pensamentos, de atitudes, achando que eu estou bem na religião, que eu estou sabendo a doutrina, mas está cheio de engano aqui. Nós temos que sair disso, mas é com a palavra, com a força de Deus. Estão me acompanhando? Para a sua vida melhorar, no sentido de que você acordou, coisas que você nunca nem imaginou, e achando que a tua vida estava linda. Você comprou um carro, está ótimo. Gente, isso aí não tem nada a ver. O ímpio compra toda hora carro e faz coisa e ele não está com nada. Ele está morto. A espada de Deus já está afiada para quem não aceita Jesus. Pensa nisso. Então, é outra história. Então, não é para a gente andar igual o ímpio, quem aceitou Jesus. Pensa nisso. Então, vamos ver o versículo agora, então, de Salmos. Gênesis 32, os versículos de 24 a 28, olha só. Então, nós sabemos que Jacó luta com Deus, tá certo? Então, diz, 24, ficando ele só, Jacó, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse, para quê, gente? Que esse anjo de Deus, que é o próprio Senhor, no hebraico, com o jeito que está escrito lá, Senhor, daquele jeito, quer dizer Jesus, é o próprio Jesus, na tradução, aqui aquele pôs assim o anjo, mas tudo bem, muitas vezes Jesus também, na tradução se diz anjo, mas é o próprio Jesus, depende da tradução de onde veio, da palavra, ok? Então, mas é o próprio Jesus aqui, tocou a articulação dele, para quê? Para ele ficar numa situação que ele não estava aguentando com ele tinha que depender de Deus para ele se encostar em Deus e Deus então fazer a mudança na vida dele. Entendeu isso que eu falei? Então, é isso que Deus quer. Ele não vai fazer mal nenhum com a nossa articulação, não é isso. Mas, na nossa busca, nós vamos nos sentindo fracos, considerando a nossa condição natural, aonde nós queremos dar decisão e rumo para a nossa vida, sem solução. Então, nós vamos dependendo dele, e nós não vamos fazendo nada sem que tenhamos completa
certeza de que ele nos deu aquela direção para nós irmos, tomarmos a decisão, tá? Então, veja, o anjo tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir se me não abençoares. Ele falou, já está rompendo, já vai amanhecer. É de noite que acontecem as coisas. Não que a oração do dia não sirva, claro que serve. Tá? É o começo mesmo, vai orando de dia. Depois vai chegar nesse âmbito aí, nessa condição. Então, Jacó disse, não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Então, à noite, o anjo veio, Deus vem à noite. E olha o que Deus na vida dele mudou até o nome, que virou príncipe. Ele mudou todo. A partir dali, gente, é que aconteceu tudo no futuro, né? Aonde nós estamos encaixados nisso. Veja como é importante esse encontro com Deus à noite. Tá? Você tem que observar. As coisas, Deus vai chamando devagar, Ele vai fazendo aos poucos, né? Então, veja Atos 16, Paulo, também aqui é outro caso, olha só. Como que Deus deu a liderança para a vida dele. Veja só, nos versículos 25 e 26, nós sabemos que ele e Silas foram presos, isso é uma história já conhecida, e por pregar o evangelho, libertar do demônio, das trevas, aquela mulher, eles foram presos, apanharam, e depois foram acorrentados na masmorra daquele presídio, no escuro, lá estavam eles. Mas olha o versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Então, buscar Deus nesse horário também é louvar a Deus e adorar. Não, mas o que eu vou fazer então, quando eu levantar? Ué, você vai se apresentar a Deus. Você pode ler a palavra, você vai lendo a palavra, depois você pode louvar, adorar, você pode orar em línguas. Você vai ficar um tempo com Deus lá, tá certo? E você vai pedir para o Senhor falar com você o que Ele quer da sua vida. Tudo bem, você já vai começando por aí, que você quer ouvir, que você está ali se entregando, ok? Você vai orando. E Deus, Ele manda anjos, Ele está presente naquela hora, Ele está te abordando com o poder dEle. Algo está acontecendo na sua vida e você vai também orar por situações na sua família ou na sua vida, seja o que for, para quebrar maldição, gente, hereditária, porque tem alguém lá numa situação que tem que mudar, tá? Numa situação que precisa de libertação. Isso é uma guerra espiritual. Então você clama o sangue de Jesus, você repreende a ação de Satanás, desses demônios, com a autoridade que Jesus te deu, fala a palavra. Você tem que fazer isso, todo dia você tem que fazer. Agora, quando é à noite, você pode também, você já vai fazendo isso, tá? Porque isso aí tem poder. Então vamos continuar. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Então, gente, o que aconteceu no 26 com esse louvor? De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então há poder nessa oração quando Deus te chama. Às vezes a pessoa não sabe por que está acordando e acorda mesmo e fica nervosa. A pessoa fica nervosa. Eu tenho sono, eu não sei porque eu estou acordando, eu quero dormir. É uma preocupação com o que eu quero dormir. Não se preocupe mais, porque nessas horas Deus está agindo. É a hora onde o mundo está dormindo. Mas os espíritos malignos estão guerreando, eles estão atacando, bravo e seriamente. Então é nessa hora que você vai orar,
Essa hora é importante. Olha o que aconteceu com o louvor e a adoração. Gente, foi um terremoto, veio lá, abriu tudo, soltou tudo, todos que estavam lá ficaram libertos, todos os presos. Então veja que a sua oração não só vai libertar você, mas todos. Oh, meu Deus, todos de casa, pessoal da igreja, pessoal, sei lá, Deus vai usando para tudo, para outras pessoas. E para nações, inclusive. É um poder só. Ai, mas eu estou tão cansada. Então, mas é por aí. Mas não se sinta culpado, ok? Se você está tendo sua oração diária, uma hora, você vai chegar lá. Não fica aflito. Mateus 14, agora veja isso. Ah, mas a palavra de Deus é o máximo. Tem exemplos e exemplos. Mateus 14, nós vamos ver agora os versículos de 24 até 29, Jesus andando sobre as águas. Espera aí, era madrugada, pessoal, essa hora que Jesus está andando sobre as águas. Porque ele larga todo mundo, sobe lá em cima da montanha para ficar sozinho. Porque oração você tem que fazer sozinho. É bom você fazer uma oração com alguém, certa coisa, vamos orar junto, vamos entrar em concordância, mas isso é um momento. Porque o importante é a oração pessoal, que você tem que ter, certo? Bom, então, todos os dias, Jesus ia na madrugada. Ele ia ou 3, ou 4, ou 5, ele ia antes de amanhecer, ele ia orar. Para ter a visão de Deus, do Pai, do que ele queria para o ministério amanhã. Porque quando você levanta, quando você amanhece o dia, você está preparado para aquele dia. Aconteça o que acontecer, você está preparado. Amém. Você tem a força de Deus. Você já se preparou. É o máximo isso. Então, aqui, ele viu que de lá, né, porque isso é uma visão espiritual. Veja, a pessoa está orando à noite, você começa a ter visão espiritual. Tipo, nem sempre você vai ter uma visão, ou de olho fechado, aí eu estou vendo isso, tal. Ou uma visão aberta. Mas você tem uma visão no espírito, você sabe o que está acontecendo. É bárbaro isso. Que nem o povo diz, é massa, meu. Isso é demais, entendeu? Eu lembrei agora disso. Jovens, né, gente? Velho não pode ficar falando isso, não. Bom, então, ele de lá viu que eles estavam passando por um problema com tempestade, com aquelas águas turbulentas. Então, ele falou, eu vou lá. E ele espiritualmente aparece sobre as águas. Por quê? Ele que criou as águas, ele pode andar em cima das águas. Então, é isso que está acontecendo. Vamos lá então, 24. Entretanto, então diz aqui no 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles. Ué, mas Jesus estava onde? Ele não estava... 4ª vigília... Gente, era muita madrugada avançada. E ele não estava dormindo, ele estava orando. Tá? Como homem, ele orava. E nós? Qual é? Para saber o que Deus queria dele, o Pai. Então, não é assim, sabe? Qualquer rezinha, não. O que vai dar certo. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente diz, tem bom ânimo, sou eu, não temais. Veja que no Espírito eles não estavam entendendo nada. Se eles estivessem no Espírito, eles iam ver que era Jesus. Mas eles já ficaram, vem cá, escuridão plena, porque não tinha poste lá no meio do mar, para iluminar, não tinha nada. Eles estavam na escuridão. Agora, Jesus é luz. Eles viram Jesus porque Jesus é luz, ele estava em Espírito ali, pensa nisso. Que demais, nós temos que andar com esta luz. A luz é no Espírito. Você enxerga as coisas que estão nas trevas. Com o discernimento, não é o máximo isso, por isso que você ouve, você sabe,
É demais isso. Você tem que crescer espiritualmente. Isso dá segurança para a vida. Você sabe o que você está falando. É bárbaro. Você não acha isso bom? Mas então, gente. É isso aí. Então, eles viram Jesus porque ele é luz. Então, eles ficaram com medo. É fantasma. Com aquele manto branco. Ah, não. Ficaram tremendo. Ah, ele falou, não, tem bom ânimo. Sou eu. Ele diz, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Bom, ele até que foi corajoso, mas que maravilha, eu também quero. Só ele fez isso, pensa bem. Nenhum dos outros que estavam lá no barco, sabe, podiam ter usado a fé, mas que maravilha! Ele estava lá, agora ele está aqui, ainda é sobre as águas, toda essa revolta das águas, esse é o máximo, eu quero também. Ninguém falou nada, tipo, credo, hein? Olha lá, veja o que é não ter fé, gente. Também. Mas ele foi, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus, tá? Então, esta hora da noite, então tudo isso acontecendo à noite, ok? Jesus anda, podia ser de dia, né? Mas ele andou de noite. Uma manifestação espiritual. Tá valendo, gente? Não é o máximo? Você é um ser espiritual, entenda. Todos nós aqui somos seres espirituais. Nós nascemos de novo, o nosso espírito é nascido de novo, com a natureza de Deus. Tudo pode acontecer, se nós começarmos a andar no espírito. Pensa nisso. Que glória. Então, esse horário aqui da noite, que a gente acorda, não é por engano. Não é. Deus está nos convocando. É uma convocação divina para a tua vida. Pensa nisso. Sabia que todo dia eu estou acordando? Então, beleza, glória a Deus, eu vou correndo. É sério. Às vezes você acorda assim, mas, como? Mas se você vai pensando, logo você já levanta. A hora que você levanta, não tem sono, acabou. Você é que escolhe. Você tem que levantar. É bom levantar, você vai levantar. Você entende? Então, você vai aprender a andar no Espírito, a entender no Espírito, a manobrar tudo no Espírito. Porque essa hora é bom para isso. É o máximo isso, para você aprender. Você não acha isso? Está na hora de aprender isso, para se livrar do diabo, das trevas, de todas as coisas ruins. Então, quando acontecer, você vai, tá? Então, Deus escolhe as pessoas, Ele chama as pessoas para acordarem, irem buscá-lo, porque Ele tem um propósito para aquela hora. Para aquela hora. Pensa nisso. Então, todo dia Deus está tendo muito propósito comigo. Mas é raro o dia que não tem. Às vezes, muito raro. Mas o horário é preciso. Como é que pode isso, gente? É Jesus. Então, isso não é para você admirar esse Deus, se encantar com Ele, falar, meu Deus, um verme desse, e você quer. E você ainda quer ajustar esse verme para ser uma glória, para uma situação, uma glória sua. Pensa, é isso que nos faz motivados, quando o Espírito Santo vai revelando essa grandeza e esse amor de Deus em escolher você, te chamando. Porque você está dando condição para Ele te escolher. Porque Ele chama. Você se escolhe. Não vai virar para o outro lado dormir? Ah, não, hoje não. Talvez fosse o dia decisivo da sua vida, de uma situação. Está valendo? Porque é naquele dia, não é para outro dia. É bárbaro. É um poder, gente. Isso é um poder de Deus para você. Para tudo que tem a ver com a sua vida. Porque nós, sem a direção de Deus, nós ficamos num lugar na nossa vida, assim, estabilizados, né? Parece que está bom. Mas não está bom, está faltando coisa. Mas não está bom, pagou a conta, tem carro, com isso,
quando você está entregue a Deus, não são essas coisas que estão boas. É o seu relacionamento com Ele. É demais isso. É o máximo. Você se sente tão bem, tão amparado, tão protegido, sabe, tão amado, que isso é a vida do Evangelho. Isso é a presença de Deus. E ele diz, o resto é acréscimo, porque o resto você pode ter, porque ele é o primeiro. Você não pôs força. Então ele vai mudar a sua visão, ele vai mudar o seu jeito de viver. Com esta busca, você vai encontrar Jesus. Por que aqueles discípulos, apóstolos todos, largaram tudo, as empresas, o trabalho, tudo que eles faziam e foram atrás de Jesus? Encontraram a razão de viver. A vida por excelência. Eles viram que ele era o Messias. E tudo mudou na vida deles. Então é isso que tem que acontecer dentro de você. Porque você aceitou Jesus, nasceu de novo, mas só ficou naquilo. Não tem resposta para as grandes coisas da sua vida. Então você pega, põe a mão e se vira. Porque você não é burro, você é capaz, você é inteligente, você faz. Mas não é isso que é vida com Deus. Não é o máximo? Você saber isso, tá? Então, nesta hora da vigília, vamos dizer assim, nesta hora sagrada, das 3 às 5, este é um momento onde o céu está falando. Algo está acontecendo na sua vida, na terra, e Deus quer intervir. Deus quer agir. Que máximo, gente. Então, bom, eu estou orando, mas eu até nem escutei nada, eu fiquei mais, eu me senti bem, até nem fiquei com sono, mas eu fiz todas essas coisas, o dia amanheceu, já são 6 e pouco, vou tomar meu banho, sei lá, vou começar a minha vida. Gente, não é porque você não ouviu uma voz audível que não aconteceu nada, aconteceu o máximo. O máximo. Para você voltar, e você vai ver a diferença da sua vida, daquele momento para frente e daquele momento para trás. Que você que carregava a sua vida. Então vamos para Jeremias 33. Veja aqui como que Deus nos quer para buscarmos a Ele e ouvir a voz dEle. Entender o que Ele quer. Você não acha isso, Márcio? Entender o que Deus quer? Uma vez que você entende o que Deus quer, acabou, minha filha. Não é para você ficar lutando. É isso. E Ele está te sustentando. E Ele está te protegendo. Ele está te resguardando. Aleluia. E mais, Ele está te protegendo para o que Ele vai te usar. Não sei quando. Porque vai. É o máximo. Claro que vai. Então, Jeremias 33, versículo 3. Olha só isso aqui. Invoca-me, Deus está falando, e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isso é uma promessa do Deus Todo-Poderoso. É um convite para os que têm interesse no reino de Deus. Você tem interesse no reino de Deus? É uma maravilha. Aí você entendeu o que é viver no reino de Deus. Você é operante no reino de Deus. Não é de papo, não, que nem sabe o que é. Você está fazendo o que Deus está mandando, você está sabendo. É o máximo. Você não está ali, não sei, sabe, coisa assim da cabeça. Não é não. Deus está guiando a sua vida. É maravilhoso. Então, essa promessa é para quem tem interesse, tá? Então, nessas horas, porque ele está dizendo aqui, eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Ele vai revelar o que está oculto na mente natural. Você jamais ia entender com a sua mente natural o que Deus vai te revelar. É o máximo. Isso é uma escolha, gente, que Deus faz. Ele está escolhendo, quer todo mundo. Ele te quer. Agora, você tem que querer também, senão não vai. Você nunca vai saber o que Deus quer te revelar. Por isso que Paulo diz, olhos que nunca viram e ouvidos que nunca ouviram. Tais são as coisas grandiosas que Deus quer revelar para aquele que ama Cristo Jesus.
Você começar a conhecer Deus, saber o que Ele quer, gente, faz favor. Aleluia, te segurar ainda. Nossa, você está amparado. Não é homem que vai te amparar, não pensa. Ele usa, sim, pessoas e tal, ele usa. Mas é porque ele está naquela situação, que acima de tudo é ele. É o máximo. Isso aí é uma coisa maravilhosa, tá? Então, essa hora que ele está dizendo, invoca-me e eu te responderei, é a hora das instruções celestiais para a sua vida. Você vai começar a entender. Aí você vai entender como que Deus fala. Porque o misticismo é o quê? Você quer ouvir uma voz assim, você quer ouvir outra voz daquele jeito. Existe voz audível de Deus, mas não é o primeiro jeito. O primeiro jeito é o testemunho interior. Você sabe que você sabe que você sabe que você sabe que você sabe. Que é Deus. É isso aí. Então, é a hora que ele vai te dar instruções que no outro dia, ou sei lá, no mês que vem, chegou um dia, não, eu sei que é isso, acabou. Você começa a fazer o que Deus quer. É o máximo, é aí que é a mudança da vida. Porque você começa a fazer o que Deus quer. E você sabe que Ele quer aquilo para a sua vida. Acrescentar coisas ou tirar coisas. Fazer assim ou fazer assado. Você vai saber, você vai comer. Por que você está fazendo? Você ouviu. Só que você não sabe que você ouviu. Depois você vai ficar mais afinado a essa voz. E a sua vida vai começar a mudar. Coisas vão ser tiradas da sua vida. Isso aí não precisa. Pff. Sabe roupa que velha, que está lá no guarda-roupa, que você nunca usou, que você nem vai usar? Sabe aquelas coisas? Para quê? Você vai arrancando. É isso, vai tirando coisa da vida. Não está precisando de nada, jamais estou precisando disso. Vou fazer isso ainda mais. Mas eu vou fazer isso, coisas que eu nunca fiz, nem pensei, nem tinha condição. E não ia fazer mesmo. Mas agora, olha, mas que coisa prazerosa, que coisa boa. Você está sendo moldado por Deus para aquilo que Ele vai usar você no futuro. Futuro que está chegando. É o máximo. Então, receber essa revelação, essas instruções, que é impossível receber durante a ocupação do dia. Não dá, né, gente? Já foi em 1000 lugares, já fez 1000 coisas. Não é ali que você está recebendo. É naquela hora que só você está quieta. Você só está ali só para aquilo. Deus te chamou, Deus te acordou. Pensa nisso. Você foi convocado. Ei, você foi convocado. Bim, acordou. Aí você, ai Deus, você me acordou, ai que soninho parece. Não, mas eu vou. Deus me chamou. Deus me chamou. Gente, quando eu fiquei orando, todos aqueles meses, nas madrugadas, em línguas, eu traduzi o livro do pastor David. Quando acabou aquilo, eu traduzi o livro. E ele veio para o Brasil comigo, por 10 anos. O que Deus estava fazendo naquelas horas da madrugada? Foi um marco para tudo que está acontecendo e vai acontecer. Está valendo? Então, coisas vão começar a mudar na sua vida. Você vai ser um servo de Deus. Porque você se acha não qualificado. Porque você não sabe, mas você é. Ele vai te qualificar, Ele vai te preparar, Ele vai agir. E tudo que Ele mandar você fazer não é com a sua força, com o seu poder, com a sua condição. Não é. É com a dele. Nós temos que saber disso, porque sem Ele eu não tenho a mesma condição de fazer. Faz porque Ele manda. Então eu vou, quando eu dou o passo, acontece. E aí vai. É maravilhoso, gente. É uma vida de abundância, é uma vida maravilhosa, principalmente quando você está servindo a Deus. Você tem uma esperança na vida, você não está frustrado. Sabe? E as pessoas querem chegar nesse lugar, querem fazer aquilo, achando que aquilo vai ser a solução da vida. Quando chegar lá, e agora? Agora eu tenho que ir para isso. Não é o caso. Quando você está servindo a Deus, você está preenchido e você tem motivo para viver. Porque Ele te dá motivo. Todo dia. É uma dinâmica a vida com Jesus e a palavra de Deus também, tá? Então Deus fala na quietude, no silêncio da noite.
Você vai, senta lá, onde você quiser, né? E, ai, não posso, você vai arrumar um monte, tem gente que vai arrumar um monte como é que fala? De empecilhos, né? Ai, sabe, é porque não tem lugar na minha casa. É porque eu não posso acordar, porque a pessoa vai ficar brava. Ah, é porque eu não... Gente, chega lá onde Deus quer, que o diabo, você amarra ele, em nome de Jesus, que você tem autoridade. Você tem que chegar lá, com autoridade. Tem a ver. Certo? Né? É bom explicar tudo. Porque vai ter os implicantes. Ah, vai no banheiro então, acende a luz. Fecha a porta. E daí? Se houver algum desesperado, você sai, dá licença, depois você volta. Tem erro? Como que não vai ter lugar, gente? Faz favor. Hein? Não, acho que você não vai acender a ilusão no quarto se tem outra pessoa dormindo com você lá, né? Pelo amor de Deus. Aí desequilibrou. Desequilibrou. E Deus não é isso. Deus é ordem, Deus é equilíbrio. Não provoca os outros. Tá valendo? Cuidado, porque tem gente que vai... Agora Deus me chama. Ai, pronto. Então, agora você some dessa casa, ou eu, todos nós vamos assumir que você ficou louco. Não dá. Então, gente, vocês vão criar um caso. Não é assim. É na surdina. Vai para a surdina. Vocês estão sabendo. Tem que ser sutil, delicado. Vai na cozinha, gente, sei lá. Senta no chão. Olha, para falar com Deus qualquer coisa. Quando eu descobri que o Dave falou, olha, sabe uma coisa? Deus não está precisando de você. Você está precisando dele. Então, você vê se você quer orar de noite ou não. Porque você está precisando mais dele, porque ele nunca está precisando de você. Porque esse negócio que a gente fala, Deus está precisando de mim, mas você entende, né? Porque se eu estiver no meu lugar, ele vai me usar para ajudar pessoas a resolver situações. Mas se eu não estiver no meu lugar, ele fica procurando alguém para ver se faz aquilo. Então, sabe, nós não somos indispensáveis, nós precisamos de Deus para arrumar a nossa vida. Por isso que o preço é válido. Vale. Valeu? Então, nós vamos ver a vida de Samuel. 1 Samuel agora. Também isso aqui é maravilhoso. 1 Samuel, capítulo 3. Vocês estão gostando disso? Amém. Então, porque está vindo tanto ensino, agora vocês estão estudando, já vocês estão nesse passo aqui. Então, Deus vem antes já para ajudar. Né? Alguém já acordou às 3 horas da manhã, às 4? Então. E aí, né, gente? Ai, fazer o quê? Agora você já sabe, tem programa. Você já sabe que Deus quer falar com você, Ele quer agir na sua vida. E eu já vou falando, não tem gente que mais gosta de dormir que eu. Eu dei e durmo na hora. Na hora. Por isso, minha gente, que eu vou dormir cedo, 7 horas às vezes. Claro, pois eu acordo às 3, que você quer? É lógico, eu tenho que estar preparada. E eu vou fazer o quê? De noite. Não vou andar por aí, não vou ficar conversando, não vou ficar vendo o quê? Fazendo o quê? Eu tenho o dia inteiro com coisas que eu faço para Deus. Então, essas horas são horas especiais. Está me acompanhando? Por isso que eu vou dormir às 7. E chega aquela horinha, eu já estou bem preparada. 8, né, gente? Porque 7 vai arrumar a cama, 7 vai pôr pijama, não sei o quê, já deu a janta, já não sei o quê, bababá. Quando vê, já é 8h20, gente, vai indo rápido. Eu falo assim, eu chego lá, mas já... Ai, cama abençoada, Glória. Eu vou dormir, Pai. Muito obrigado por esse dia, glória a Deus. Louvo o Senhor, fala alguma coisa. Às vezes eu quero ver lá, alguém lá dos Estados Unidos, alguma pesquisa, ou coisa que eles estão fazendo lá em Israel, sei lá, ou um pregador, uma coisa assim. Ai, mas eu não aguento. Eu digo, ai, não, desliga, já vamos dormir. Eu falei assim, mas eu passei ali, acabei de sair, voltei para pegar um negócio, já estava dormindo, roncando até. Só o sono é bravo. O sono é bravo. Eu durmo, mas, gente, 3 horas, sério, eu acordo quando é 3 horas. Às vezes é 3, às vezes é 4, mas 5 é batata. 5 já faz parte do horário. Se não for 3 e 4, 5 é certo. Aí eu acordo, ai, o que é mesmo? Sabe assim? Nem sei por que eu acordei.
Eu fui acordar, mas não sei por quê. Eu fico parado um pouco, porque eu estou dormindo. É sério, eu durmo, gente. Mas, Deus, você quer falar comigo? Levanto, acabou o sono. Deus é a força. Deus é a força. E, gente, nesses anos todos, se eu não fosse obediente à voz de Deus, a minha vida tinha ido para o buraco. Porque para fazer isso aqui que eu estou fazendo, ensinar a verdade, isso aqui era um cano só na minha vida. O diabo ia acabar comigo, com a minha casa, com a minha família, com tudo mais. Com a igreja, com tudo. Tem que ser obediente a Deus, se você quiser servir o Senhor. Tá? Então, mas vamos ver a vida de Samuel também. Então, versículo 1 de capítulo 3, 1 Samuel. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara, as visões eram fraquíssimas, não eram frequentes. Não tinha mais porque o povo estava com idolatria, então Deus não falava mais, acabou. E a mãe dele entregou ele para servir a Deus, levou ele lá para o templo. E então ele estava lá, Eli era o mentor dele que estava ensinando, ele dormia lá no templo. Então, vamos ver o versículo 9. Aí Deus começou a chamá-lo, né? Quer ver só? No versículo 5, ele foi correndo para ele e disse, eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse, eu não te chamei, torna a deitar. Ele foi e deitou. Aí, novamente, no versículo 6, levantou, estou aqui. Ele disse, não te chamei, torna a deitar. No 7, porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Amém? Então, você acordou, você não estava sabendo o que é, mas agora você está sabendo. O Eli está falando. O Eli está falando agora. Aqui, ó. Então, no 10, o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel, terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então, entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel, vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo te ouve, tá? Então, isso que acontece quando você levantou, você sabe que é Deus que te acordou. Então você vai e fala, Senhor, eu estou aqui, sou teu servo, sou tua serva, e eu vim para te ouvir. E você, naquele silêncio, naquele local, você pode começar a ler a palavra. Você pode começar a ler a palavra. Esse roteiro que nós estamos fazendo, ou você escolhe o que você quer, você vai ler, presta atenção. O Espírito Santo fala comigo através desta palavra que eu vou ler. Depois você louva, você adora o Senhor, você clama o sangue de Jesus para a sua vida, confessa a sua cura e etc., para os seus familiares, sua casa, sua família, a sua vida, coisas que você está precisando. Clama o sangue de Jesus, expulsa o diabo, acaba com ele, coisas que você tem que romper. Você confessa a palavra, declara a palavra e amarra o diabo, manda ele sair. Você está usando a autoridade, Deus está ali com você, mandando você fazer isso para mudar a sua vida, para quebrar o que o diabo amarrou, onde ele está dominando. Olha que demais. Depois você ora em línguas, você fica orando em línguas, o Espírito Santo vai te dando a direção, faz isso, aquilo, enfim, estou dando uma ideia, mas você vai orando, vai buscando esse Deus e ele vai agir, tá? Então, Deus fala com ele aqui, nesta hora que ele diz, fala que o teu servo te ouve, foi nessa hora que o chamado profético de Deus para a vida dele aconteceu. Olha que demais. Está valendo, gente? Acontece coisa na tua vida. Você não quer mudança? É tão bom quando Deus muda a nossa vida. E eu oro agora, em nome de Jesus, Deus meu Pai, que o Espírito Santo coloque a sua vontade nos corações de mudar da condição que está agora para a tua condição, ó Deus meu Pai, no precioso nome de Jesus, assim seja, amém. Amém. E Ele faz, tá?
Então, ele entrou no destino profético dele naquela hora. Que demais. Você ouve Deus, você vai entrando no seu destino espiritual que Deus te chamou. Ele está aprontando você. Ele está ajeitando a sua vida. Não é demais, gente? Esse Deus é o máximo. Ele quer fazer isso na vida, Deus quer fazer isso na vida de todos que Ele está chamando.